Bom dia, turma! Como estão? Estão bem? Gostaram da visitinha de ontem? Ficaram felizes com o dia aí na casa de cada um de vocês? Eu espero que sim, né, galera? Gostaram do docinho? Tava gostoso o docinho? Tia comeu um, tava uma delícia, tava muito gostoso, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham matado um pouquinho só assim da saudade que a gente sente um do outro, da sala de aula, né? De estar perto de todo mundo, né? E agora vamos começar a nossa aulinha. Peguem os livrinhos de ciência de vocês na página 50, certo? Vamos começar a falar hoje sobre os animais. Até a aula passada, nós vimos falando sobre as plantas, a reprodução das plantas, né? Os ambientes diferentes em que as plantas elas vivem, né? Sobre a produção de alimento das plantas. E agora vamos começar a falar sobre os animais, certo? Inicialmente, vamos começar pela alimentação dos animais, né? Nós temos uma imagem aqui no livrinho de vocês, na página 50, e eu vou tentar mostrar para vocês, né? Essa imagem aqui que a tia tá falando, tá vendo? Que nós temos essa imagem, temos um pássaro, uma cobra, um coelho comendo uma cenourinha, não é? E já que nós vamos falar sobre a alimentação dos animais, vamos observar a cena e pensar. Vocês já pensaram o que é que os animais, no geral, eles comem, né? Vocês sabem o que um ratinho ele come? O que uma cobra come? O que um coelho come, né? O que uma coruja come? Já pararam para pensar nisso? Gato, cachorro, o que eles comem, né? O que os animais eles geralmente comem, né? E aí nós temos, né, o exemplo aqui com o pássaro, a cobra e o coelho. Nós observamos que o coelhinho ele está comendo o que, galera? Uma cenoura. Muito bem, uma cenoura. Então, nós já sabemos, já percebemos que o alimento natural de um coelho são vegetais, certo? Então, ele está comendo a cenourinha. Então eu já entendi qual é o que é que o coelhinho come, né? Vegetais, legumes. Né? E aí nós temos uma cobra, uma serpente. E eu pergunto, o que é que uma serpente ou uma cobra geralmente come, né? Animaizinhos como os coelhinhos, né? Então, a alimentação dessa cobra aqui, dessa serpente, seria o coelho, né? E o que é que o pássaro, vocês estão vendo aí na imagem, que esse pássaro, ele vai comer o que, galera? Essa espécie aqui, ela vai se alimentar de quê? Da serpente. Muito bem. Então, vocês percebem que cada animal aí, ele serve de alguma forma para a cadeia alimentar. Sabe o que é a cadeia alimentar? É quando os animais, os mais fortes vão comendo os mais fracos. Os maiores vão comendo os menores, né? Então, é assim que funciona a cadeia alimentar, né? Então, o coelhinho come a cenoura, né? Que a cobra come o coelho, que o pássaro come a cobra. Então, a cadeia alimentar ela funciona dessa forma, né? É quando o mais forte ou o maior, né, da natureza come o menor ou o mais fraco, né? Com exceção dos seres autófratos, ai meu Deus, eu vou sempre apanhar dessa palavra incrível, autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Então, nós temos aqui que os autótrofos, né, eles são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Nós já estudamos sobre esse tipo, qual é as plantas, por exemplo, muito bem. As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Então, essa relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar, certo? Então, nós temos os seres autófratos, que são as plantas que produzem seu próprio alimento, mas as plantas elas já servem de alimento para aqueles animais que não conseguem produzir o seu próprio alimento, precisa comer alguma coisa. Então, existe aquele tipo de animal que vai comer as plantas, né? Continuando aqui a leitura. Na imagem acima, temos um bom exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta de vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente, né? E aqui no outro ladinho da página, nós temos um quadradinho amarelo, né? Com uma coruja dentro, né? Nós temos a coruja que está comendo o passarinho, que a coruja morreu, né? Criaram bichinhos dentro da coruja.
Vocês estão vendo esse desenho aí? Muito bem. Né? Então, na cadeia alimentar, né, nós temos os seres autótrotos, que são os que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, e temos aqueles seres que não conseguem produzir e precisam se alimentar de outros seres viventes do nosso planeta, do nosso ecossistema, né? E aí nós temos o exemplo, tivemos aqui o exemplo do coelho com a cenoura, do gavião, da serpente, tivemos esse exemplo, e agora vamos para o outro exemplo da imagem, né? A primeira que a gente deveria observar é uma lagartinha comendo o que? A planta. Então, lembra que Tia falou que os seres autótrotos são as plantas porque eles produzem seu próprio alimento? Muito bem. Aí nós já temos um ser da natureza necessitando se alimentar desse ser autótroto. Nós temos aqui uma lagartinha, que a lagarta é um dos seres que se alimentam das plantas, né? Então, nós temos aqui uma lagartinha que está comendo a planta, precisa se alimentar. E aí, dando sequência a essa cadeia alimentar, nós temos o pássaro que necessita se alimentar, o passarinho mesmo, das lagartas, né? Desses bichinhos peçonhentos, né? Então, a gente sabe que passarinho gosta de minhoca, de lagarta, né? Então, eles comem mesmo. E aí, a gente tínhamos a lagartinha comendo a planta, agora temos o passarinho comendo a lagartinha, né? Em seguida, nós temos uma coruja que se alimenta desse pássaro, né, pessoal? E depois nós temos a coruja se decompondo, certo? Por que se decompondo? A tia vai explicar. Porque nessa imagem aqui, nós podemos observar alguns tipos de alimentação, certo? Nós vamos observar, né, os animais que não conseguem produzir seu próprio alimento e recebem um nome específico. Por exemplo, existem os seres produtores, existem os seres consumidores e existem os seres decompositores. Então, inicialmente, seriam os autótrotos, que se referem às plantas, que é do assunto passado, né? E aí vamos falar sobre os seres que comem outros seres, né? Que não produzem seu próprio alimento. Que eles podem ser divididos em 3 tipos diferentes, que são os produtores, como eu já disse, os consumidores e os decompositores. Tia, vamos começar então? Então me digam, vocês conseguem me dizer o que seriam os seres produtores? Não, tia, não consigo dizer o que seria um ser produtor. Vamos descobrir então? Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento, como a tia já falou, né? Por isso, esses são chamados de produtores. A planta representa o produtor da cadeia alimentar acima, ou seja, nessa imagem amarelinha que nós temos aqui, a planta, lembra que a tia falou que essa imagem aqui, ela ia mostrar alguns, né, os diferentes tipos de consumidores, né, de alimentação dos animais. Então, começamos pela planta, né, que a planta produz seu próprio alimento, é chamada de produtora, certo? Os seres também são encontrados em outros ambientes, como os aquáticos, as algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água, né? Estudamos isso no capítulo anterior, né? Nós descobrimos que o nome dado aos autótrotos, que é os que produzem seu próprio alimento, que podem ser as plantas, eles são chamados de produtores dentro da cadeia alimentar. Produtores por quê? Porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento, né? E eles são encontrados em vários ambientes, inclusive na água. Os da água são chamados de aquáticos, né? E podem ser as águas e bactérias, ok? Lembrando que vivem nas águas. E aí nós temos os consumidores. Os consumidores são os seres que se alimentam de plantas e outros seres vivos, certo? Pois não produzem seu próprio alimento. Na imagenzinha amarela lá que a gente tem, essa classe dos consumidores é representada pelo quê? Pela lagarta. Lembra que tia mostrou a plantinha? A plantinha é o produtor, né? O consumidor já vem ser a lagarta, né? Por quê? Porque ele está consumindo a plantinha, certo? Porque ele não produz seu próprio alimento como as plantas e aí ele resolve se alimentar de outros seres vivos, né? A planta, no caso. Então ele recebe o nome de consumidor. A lagarta, tia, é só a lagarta que está comendo ali? Não, não é só a lagartinha que está se alimentando, né? Está consumindo o outro alimento. Não, não é. É quem mais? É a lagarta, o passarinho e a coruja. Os 3, eles são considerados consumidores, porque eles necessitam consumir da natureza, entendeu? Eles não produzem seu próprio alimento,
mas necessitam consumir outros seres vivos da natureza para poder sobreviver, né? Dentre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Então, vocês vão descobrir, né, que existem os consumidores, que já mostrou que é a lagartinha, a coruja, né, e o passarinho, e eles podem ser herbívoros e carnívoros. E aí nós temos um ótimo exemplo, até mesmo no desenho amarelo. A lagartinha está comendo folha, então ela pode ser considerada herbívora. Já o passarinho, já a coruja, ela é considerada carnívora. Por quê? Porque ela está comendo outro passarinho. Entenderam? O gafanhoto, ele pode ser considerado um consumidor herbívoro, como diz no livro de vocês. E a serpente, um carnívoro. Né? Tia deu 2 exemplos, do passarinho lá, da coruja e da minhoca. E o livro nos dá o exemplo do gafanhoto e uma serpente. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Lembram da imagenzinha lá da coruja cheia de bichinho? Ela está entrando em processo de decomposição, certo? Então, existem também os seres decompositores, que é quando isso acontece. Então, aqueles animais que se decompõem e criam aquelas coisinhas dentro dele, aquelas minhoca feia, né? Aqueles bichinhos são os decompositores, se alimentam de animais mortos, né? Esses geralmente recebem o nome de... Eles geralmente só conseguem ser vistos pelo microscópio, né? São organismos mortos, né? Que a tia já explicou, dos bichinhos que morrem, eles começam a comer dentro do bichinho morto. E esses micro-organismos, eles só conseguem ser vistos pelo microscópio. Que todo mundo sabe o que é um microscópio, né? É aquele bichinho lá, aquele equipamento científico, que a gente consegue ver coisas maiores, né? As bactérias e os fungos são exemplos de seres decompositores, certo? Fazem com que os seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos animais. Além de ter os bichinhos que vão comer lá, a gente sabe que os restos que ficam do ser vivo lá, que morreu no solo, o solo ele vai consumir, né, os nutrientes daquele corpo, e vai enriquecer, né? O solo vai ficar fértil, vai ajudar a fertilizar o solo. E agora vamos começar a atividade de vocês na página 51. Questão número 1 diz assim: desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Então, vocês vão, nesse quadrinho azul aí, fazer um desenho de cadeia alimentar. Quando fizer o desenho, não esqueça de colocar o nome de cada um. Você desenhou o decompositor, então lembre de colocar o nominho. Eu desenhei, é para desenhar toda a cadeia alimentar, tá? Como, por exemplo, nesse desenho da página 50, nesse desenho amarelo, por exemplo, ou o verdinho lá, tá bom? Questão 2, página 52. Observe a cadeia alimentar abaixo e depois responda aos questionamentos. Circule apenas os seres produtores da cadeia alimentar. Lembra quais são os seres produtores, que é aqueles que produzem seu próprio alimento? Circule ele. B. Quais são os consumidores, herbívoros e os carnívoros? Então, você vai olhar esse desenho e dizer qual é desses desenhos aí, dos animais de desenho, que ele é considerado herbívoro. E olhar qual é considerado o carnívoro. E escreve o nome do bichinho. C. Como os decompositores estão atuando na cena acima. Então, o que é que os consumidores, os decompositores, que são aqueles que vão decompor o corpo, né, eles estão agindo assim. Você vai dizer o que você acha. Vocês podem observar que tem um peixinho morto aí na imagem. Aí você vai dizer como é que acontece esse processo. Na questão 3, completa os espaços com as palavras do quadro. Nós temos as palavras cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. Então, nós temos as frases que vocês vão colocar. As plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte dos grupos dos... Coloque o nome. É do alguma coisa que os seres vivos retiram a outra coisa necessária para viver. Questão C. Não sei o que lá é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. E você vai completar. Na questão 4, você vai analisar a cena que está sendo mostrada. O rapaz, né, o homem aí atirando nos pássaros, levando e encontrando depois, né, um monte de cobra.
Letra A, o que aconteceu na história representada nos quadrinhos? Você vai dizer o que é que você acha que você entendeu o que aconteceu. Na B, quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima? Aí você vai dizer quem foi que modificou, né, essa cadeia alimentar. Lembre que lá no comecinho nós temos o desenho, né, o exemplo de cadeia alimentar. Qual é o bichinho, qual é o animal que é responsável por se alimentar de cobras, de serpente, né? Era esse tipo de animal aí que o homem matou e levou para casa? Era ele? Preste atenção e responda a questão, certo? Essa é a atividade do livro de hoje. Terminou? Vai lá para o livrinho de reforço de ciência de vocês, pega na página 153 e 154 do livro de reforço, certo? Então, nossa aulinha de quarta, né, de ciências é essa. No livrinho de vocês de ciência, página 51 a 53, e no livro de reforço dos 153 e 154, tá bom, galera? Beijo, até amanhã na nossa aulinha de história. Cheiro!